Oi, boa tarde. Eu sou Julia Marquato e eu acredito que quem pode transformar os seus hábitos, quem pode mudar os seus hábitos, pode transformar a sua vida. E hoje eu tô aqui para falar um pouco com vocês sobre um post que eu fiz na semana passada de prisão de ventre e também porque alguns profissionais têm falado um pouco do kefir e parece que isso não tem dado muito certo porque o pessoal tá tendo muito medo de ter kefir contaminado. Então, em primeiro lugar, quando o assunto é prisão de ventre, né, mulheres principalmente sofrem com isso. Dificilmente a gente tem no consultório homens que reclamam disso. Primeiramente, boa tarde, gente. Obrigada por quem está presente. Oi, Joyce, tudo bem? Oi, Camila. Oi, Franciane, tudo bem? Continuando, mulheres, saibam que assim, tudo que a gente quer na vida, quando a gente quer de saúde, tudo que a gente procura, tudo que a gente almeja, vai depender de mudança de hábitos. Não adianta você pegar algo para fazer durante um determinado período que seja pequeno e que você não consiga levar para sua vida, certo? Então, da mesma forma, dieta, prática de atividade física, se você não acredita na prática, se você não consegue, sabe, se é sacrificante você seguir isso, dificilmente você vai levar para sempre. É muito difícil você levar algo que você não gosta de fazer para sempre, sabe? É praticamente impossível. Por isso que muitas vezes fazer dieta engorda e praticar exercício também. Porque a pessoa começa a fazer aquilo num ritmo, aí para de fazer aquilo, mas mantém o ritmo, por exemplo, de comilança. Então, assim, quando você quer mudar seus hábitos de intestino, você vai ter que sim fazer movimento. Então, talvez não uma prática de exercício pesada, mas você vai precisar se movimentar de alguma forma e não ter uma vida completamente sedentária. O movimento do corpo vai ajudar o movimento peristáltico desde a boca até o seu intestino. Além disso, a gente precisa se hidratar. E só com água? Não. De preferência que não seja exclusivamente com água. Você deve usar infusão, chá, café. Sempre variar o líquido que você consome. Todos os líquidos possíveis. Aí você vai me perguntar, mas água de coco pode? Pode, né? Não sei, assim, mas dependendo da pessoa, dependendo da individualidade, pode ser que exista no mundo um indivíduo que não possa tomar água de coco. Só que nesse caso ele vai ver com o profissional que está acompanhando ele. E também ele vai reparar no próprio corpo. Se sentiu bem? Ok. Se sentiu mal? No way. Não deve. Além disso, também a alimentação. A pessoa reclama que o intestino não funciona e não para observar muitas vezes aonde que está errando. Onde será? Às vezes a pessoa até sabe, eu como pouca salada, meu. Então vai lá e come mais vegetais. Experimenta. Talvez o formato que você está tentando consumir esse alimento não esteja ajudando muito, né? A ser palatável, não está ajudando muito você gostar daquilo. Ah, mas eu não vou conseguir comer salada a vida inteira. Ok, então tenta de outra maneira. Tenta incluir no omelete, porque você vai precisar mudar esse hábito de alguma maneira para poder colher os frutos, né? Você precisa primeiro semear para colher os frutos disso. Então, de fato, você precisa sim ter uma alimentação rica em vegetais, com a gordura natural dos alimentos. Gente, o que eu mais recebo no consultório é a pessoa comendo fibra a rodo, às vezes até comendo vegetais em excesso e não consegue ir ao banheiro e não sabe o que fazer. Por quê? Porque está faltando gordura nessa alimentação. Gordura, a gente tem que parar de ter medo, gente. Gordura é importantíssimo, tanto para absorver, tanto para ajudar a absorver nutriente, como para ajudar a deslizar o bolo fecal e fora as outras funções que ela tem dentro do nosso organismo. Então a gente tem muito medo de gordura achando que quando a gente consome, ela vai passivamente se transformar na lipo do corpo. O que a gente tem aqui nas bordinhas, na barriga, no bumbum, não é gordura, é lipo. É lipo, é diferente. A gordura ela não vai entrar pelo seu intestino e ser absorvida e transformada em gordura no seu corpo. Quando que isso vai acontecer? Quando que você vai aumentar a sua lipo? Quando você consumir qualquer macronutriente em excesso e principalmente carboidratos, açúcares, certo? Outra coisa que é importante para quem tem o intestino muito preso é utilizar os probióticos. Por isso que eu falo tanto do kefir, porque muitas vezes a pessoa não sabe o quanto a microbiota, a família, vamos dizer, a população de bactérias do intestino dela não é saudável.
E bactérias, gente, tem tudo a ver com tudo no nosso corpo, inclusive com imunidade, inclusive com você engordar mais facilmente ou não. E é claro que isso é um assunto um pouco mais denso que eu adoraria tratar um dia. Eu preciso estudar mais a respeito também para explicar para vocês quais bactérias podem ser obesogênicas ou não. Falar um pouco de transplante fecal e de outros assuntos. Calma que vem, tá? Mas de fato, o kefir, ele é um probiótico, ou seja, ele é pró-vida. Ele vai melhorar, ele vai ajudar a eliminar bactérias ruins do seu intestino e vai começar a repovoar o seu intestino e todo o seu trato gastrointestinal com bactérias dele, com as cepas de bactérias que são boas e que auxiliam na digestão, na produção de nutrientes e na absorção deles, tá? Alguns kefirs, agora a grande polêmica é a seguinte. Primeiro que tem alguns profissionais que estão falando que o kefir não dá para saber qual tipo de bactéria que tem ali. Tem sim, tá? Isso já foi feito, já foi feito a dissecação do kefir, a separação dessas bactérias e a identificação via microscópio. Isso já foi feito tanto no Brasil como na Europa e em outros países. Como achar essas pesquisas? Eu até tenho algumas, eu vou tentar disponibilizar aqui para vocês nos comentários depois. Mas existe, inclusive, uma das pesquisas que aconteceu no Rio de Janeiro é da irmã de uma paciente minha. Quando ela me contou, eu fiquei assim, né? Super alegre, felicíssima. E muito bacana porque ela conseguiu ver todos os tipos de bactérias que tem no kefir. O kefir em si, ele vai ter, o de leite vai ter em torno de 30 cepas de bactérias diferentes. E o de água vai ter em torno de 10 a 15, certo? Quando que eu vou saber, como que eu vou saber se o kefir, no caso, está contaminado ou não? O teu kefir, ele pode se contaminar quando? Quando você utilizar algum leite ou algum substrato ou qualquer outro tipo de manuseio que provoque nele um crescimento anormal de bactérias. Só que ele vai dar esses sinais para você. O kefir ele não vai continuar trabalhando normalmente, como se ele fosse te pegar na pegadinha do malandro. Ele não vai trabalhar normal e fazer um iogurte comum. Como saber se o seu kefir está contaminado? O kefir ele tem uma coloração branca e no centro dele, bem ali onde junta os grãos de kefir, fica levemente amarelada. Se nessa junção começar a ficar rosada, rosado mesmo, é porque esse kefir está contaminado. E daí você tem que eliminar esse kefir. Esse você vai jogar fora, tá? Então, é a única maneira de você saber. Ah, mas se dá algum fungo em cima, na superfície, não tem nada a ver com o kefir, tem a ver com o contato do leite, é o tipo de leite, em contato com o oxigênio. Então, esse leite que você está utilizando talvez não seja interessante para o seu kefir. Utilize um leite de qualidade, tá? Então, esse negócio de que o kefir pode contaminar e que é muito ruim, gente, sério, isso é uma loucura, é mito. Se você pode ser contaminado, pode, mas o seu kefir não vai trabalhar normalmente e ele vai apresentar esse aspecto que eu contei pra vocês. Eu tô vendo que várias pessoas estão perguntando, Julie, posso fermentar kefir assim? Posso fermentar kefir assado? O que você faz? Você pega, vai lá no YouTube, no meu canal, youtube.com/juliemarquato. Lá eu tenho pelo menos 2 vídeos falando sobre o kefir e respondendo todas essas perguntas, falando também qual é o melhor probiótico. Eu falei do Firmyork, falei do Caspian, falei de vários, tá? E ouçam lá os vídeos que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Tem casos também, por exemplo, a pessoa me fala assim, Julie, o kefir de leite não deu certo pra mim. Porque provavelmente você seja intolerante à lactose ou você tem alguma reação imunológica ao leite. Aí, no caso, até o pouquinho de lactose e o pouquinho de proteína de leite que sobra naquele leite fermentado, pouquinho de lactose e de proteína do leite que sobra naquele leite fermentado, pode estar te fazendo mal. Então, tem que tentar identificar se é realmente isso e tenta, quem sabe, um outro tipo de probiótico. Eu falo muito do kefir porque é o probiótico que eu tive acesso com maior facilidade e não fiquei procurando outros milhões para ter em casa. Se eu tivesse encontrado primeiro o kombucha, eu estaria usando hoje o kombucha e quem sabe eu falaria mais dele. Mas eu encontrei com muita facilidade o kefir de leite naquele blog que eu sempre indico para vocês, kefiralimento probiótico.blogspot.com.br.
Eu consegui uma doadora na minha cidade, ela trouxe pra mim, eu dei um leite pra ela de presente, né, em troca, e eu comecei a cultivar o kefir de leite. E o de água eu consegui com a minha amiga Nutri, a Lara Nesteruk, em São Paulo. Então eu trouxe o kefir de água dentro da minha mala e comecei a usar em casa, tá? Então assim, se eu tivesse outra opção, eu com certeza estaria usando, tá, gente? Muito obrigada, então, pela presença aqui no vídeo. Espero ter respondido todas as perguntas. Se tiver alguma pergunta aqui que eu achar super legal de falar, eu prometo que eu falo no próximo vídeo que a gente vai ter ainda hoje. Um grande beijo pra vocês e até o próximo live aqui no Face. Esse vídeo e os outros eu vou colocar no YouTube. E qualquer coisa, se vocês quiserem comentar, vocês podem comentar por lá também, tá? Uma última pergunta, então, uma bem importante. A Cristina falou: Oi, Julie, meu kefir tem feito aquele bolor branco por cima e eu deixei fermentar por 3 dias, como indicou. Cristina, esse bolor, ele pode ser por causa da qualidade do leite, tá? Ou porque ele tem alguma contaminação. Como que você vai saber? Primeiro, troque o leite. Se por acaso continuar formando o bolor, o seu kefir pode estar contaminado. Como evitar? Mas essa contaminação não é algo que vá prejudicar toda a produção do seu kefir ou matar o seu bichinho. O que você faz nesse caso? Você vai pegar o seu kefir, você vai tirar um pouco do leite fermentado, vai adicionar um novo leite junto e vai misturar com um pouco do leite fermentado que ele tinha. Então você não vai coar ele completamente, tá? Você coa só um pouquinho, tira aquela superfície e joga fora. Coa só um pouco, aquilo que você coar você descarta e bota um pouco mais de leite, mexe bem e deixa por mais 3 dias fermentando. Faz isso por uma semana. Faz essa misturinha umas 2 ou 3 vezes até que pare com essa criação de bolor. Normalmente, tá? Na maioria dos casos, o problema é a qualidade do leite, que não tá legal, ou mesmo o ambiente onde você tá deixando seu kefir. Certo, gente? Um grande abraço pra vocês e até a próxima. A quantidade que se deve tomar por dia, eu sugiro no máximo um copo. Essa é a minha sugestão. Um beijão pra vocês. Tchau!